sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial vou analisar um amplificador com entrada usando par diferencial. Esse é um amplificador simples. O objetivo é apresentar o conceito. Mais tarde vamos ampliar a análise para amplificadores mais elaborados. Vamos lá? O circuito é apresentado na figura. Esse amplificador pode ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa é o amplificador de entrada, usando um par diferencial. Essa estrutura é muito prática para usar em circuitos realimentados. Você pode imaginar essa etapa como sendo a etapa de entrada de um amplificador operacional, com uma entrada não inversora e outra entrada inversora. O sinal de áudio está sendo aplicado à entrada não inversora. Então, esse circuito se comportará como um amplificador não inversor. O amplificador de entrada entrega um sinal de corrente para um amplificador de tensão, o VAS, que significa Voltage Amplifier Stage. Esse estágio, junto com a entrada, forma o pré-amplificador. Esses circuitos são responsáveis por amplificar a tensão. Entre o coletor e a base do transistor tem um capacitor. Esse capacitor é chamado de capacitor de polo dominante. Ele é responsável por criar um polo, isso é, uma frequência a partir da qual o sinal irá cair. Isso forma um filtro de radiofrequência, evitando que o circuito oscile, deixando tudo mais estável. A última etapa é a etapa de potência. Um amplificador push-pull classe AB. Para a polarização é usado um circuito multiplicador de VBE, formado por Q6 e o trimpote P2. Por isso, o ajuste da corrente de polarização dos transistores de potência fica muito precisa e fácil de fazer. Eu montei um circuito similar na live do dia 4 de 3 de 2024, com um capacitor de 1000 microfarads em série com alto-falante. Nessa versão final, eu tirei o capacitor. Isso é possível porque eu estou usando uma fonte simétrica e a tensão de polarização no ponto do alto-falante foi ligado é 0. Aliás, essa tensão é um termômetro se a polarização do circuito está bem feita ou ainda precisa de ajuste do VBE. A entrada não inversora está ligada no circuito de realimentação formados por R4 e R5. O capacitor C2 é um capacitor de passagem. Em AC, ele se comporta como uma baixa impedância, aterrando a resistência R5 e fechando o circuito de realimentação. Considerando os valores das resistências de realimentação do circuito, o ganho desse amplificador é igual a 22K dividido por 220 ohm mais 1, um amplificador não inversor. Isso dá um ganho de tensão de aproximadamente 101. A fonte de tensão é uma fonte simétrica. Para os testes iniciais, eu usei o circuito da figura, que é uma fonte de tensão simétrica virtual. A tensão simétrica é gerada a partir de uma fonte simples. Os capacitores eletrolíticos deverão ser de alto valor, 1000 microfarads para mais. Em paralelo, devem ser ligados às resistências de 1K para equalizar a tensão. Essas resistências devem ser de meio watt. O sinal de áudio vai passar direto pelos capacitores eletrolíticos. Eu usei essa fonte para os testes. Usando uma fonte de tensão de bancada, é possível controlar a corrente. Assim, é possível ajustar os valores das resistências de polarização sem medo de botar fogo no parquinho. As correntes de polarização desses circuitos são bem baixas, mas ao ligar, tem que se ter cuidado. Antes de ajustar a polarização no trimpote de VBE, a corrente pode disparar e queimar os transistores. Por isso eu usei esse arranjo. Uma sugestão para uma fonte simétrica final é essa da figura. Não precisa ter reguladores de tensão, mas os capacitores deverão ser grandes, de 1000 microfarads para mais. Se você ligar o circuito pela primeira vez com essa fonte, sugiro que ligue com uma lâmpada em série para não deixar a corrente disparar. Então ajuste o trimpote para a menor corrente de polarização, que deve ficar ao redor de 20 mA. Sem sinal, é claro. Para o ajuste da polarização, você deverá medir entre o ponto 0, onde está ligado o alto-falante, e as bases dos transistores, um de cada vez. As bases estão ligadas nas extremidades do trimpote P2, o ajuste de VBE. Ajuste o trimpote para uma tensão ao redor de 0,5 V, entre 0,5 e 0,6. Essa é uma tensão de polarização que coloca os transistores de potência levemente na condução. Ajuste até conseguir uma tensão dessa ordem
para os dois transistores. Esse ajuste é fundamental para o funcionamento de um amplificador em classe AB e deve ser feito antes de colocar o sinal na entrada. Num amplificador, quando você não consegue fazer esse ajuste, então isso significa que a corrente de polarização deve ser reajustada. Para isso, os valores das resistências de polarização de base dos transistores de potência R6, R7 e R8 devem ser alteradas. Logo adiante eu mostro como calcular os valores dessas resistências e como elas polarizam os transistores de potência. Como o objetivo desse trabalho é testar o circuito, eu montei o protótipo numa placa padrão, fazendo a montagem na superfície da placa, uma técnica que eu gosto muito porque facilita o ajuste, os testes, a troca de componentes e sob o aspecto didático fica muito interessante. A gente consegue visualizar todo o circuito, principalmente se usar fios coloridos para a fiação de cada etapa. Por exemplo, a fiação branca é para a etapa de potência, a fiação amarela é para a etapa de polarização com o multiplicador de VBE e em laranja o amplificador de entrada com o par diferencial e tudo mais. O que você acha desse tipo de montagem de protótipo? Agora eu vou mostrar como cheguei nos valores do circuito. Claro que eu vou usar os conceitos básicos da eletrônica, mas também vou usar muito dos conhecimentos empíricos. Então pode não ser um método dos mais precisos, mas se você usar essa forma de projetar o circuito, você será capaz de ajustar o seu projeto para novos parâmetros, como maior potência, componentes diferentes, tensões diferentes, alto-falante de impedâncias diferentes e por aí vai. Vamos ver como calcular esse circuito e não se surpreenda pela simplicidade dos cálculos. Se dá para simplificar, para que complicar, não é mesmo? Tudo começa pela potência desejada e a tensão de alimentação. Você pode partir da potência, então determinar a tensão de alimentação, ou como eu vou fazer aqui, partindo da tensão disponível na fonte, vou determinar a potência sobre o alto-falante. Nesse caso, eu estou usando uma fonte simétrica de mais 12 volts e menos 12 volts. Essa seria a tensão pico a pico ideal sobre o alto-falante, mas como nem tudo são rosas, a tensão pico a pico máxima sobre o alto-falante é menor. Isso é bom também, porque nas tensões mais altas, os transistores de potência podem sair da zona linear. Qual é o pico a pico estimado? Eu estimo com uma tensão pico a pico ideal, nesse caso 24 volts, dividido pela raiz de 2. Essa raiz de 2 vai ser muito usada nesse projeto. Claro, ela está associada com a tensão eficaz, a potência eficaz, mas aqui é um daqueles truques que a gente usa, alguns projetistas usam 80% da tensão pico a pico, mas como eu não consegui chegar nesse patamar ainda, continuo usando a raiz de 2. Depois de montado, vamos medir se essa estimativa está boa ou não. Claro, no final eu vou mostrar tudo funcionando. E claro, vou fazer essas medidas. Então, tudo começa considerando a tensão pico a pico igual a 24 volts sobre raiz de 2. Isso dá aproximadamente 17 volts pico a pico. É essa tensão máxima pico a pico que eu vou esperar encontrar ao medir a tensão sobre o alto-falante, com um sinal de 1 kHz aplicado à entrada do amplificador. Será que vamos conseguir alcançar esse valor? A tensão RMS deve ser calculada a partir da tensão de pico. Então, agora é só conhecimento de eletrônica, aquele que todo técnico possui, e alguma matemática simples. Eu vou fazer no modo bruto primeiro, depois vou mostrar uma fórmula prática. Aliás, eu já fiz um vídeo nesse canal amalucado falando das equações da potência. Tá na descrição desse tutorial. Primeiro vou calcular a tensão de saída VO de pico, que é a metade da tensão de pico a pico, nada mais lógico. Agora é só calcular a tensão RMS a partir da tensão de pico. Equaçãozinha que todo técnico conhece. É só dividir a tensão de pico pela raiz de 2. Olha, a raiz de 2 aí novamente. Isso dá 6 volts RMS. É aqui que queríamos chegar. Essa é a tensão que realmente será transformada em energia útil, o som. Tendo a tensão RMS a impedância do alto-falante, 8 ohm, que é a resistência de carga na equação, então é só aplicar a equação da potência para circuito resistivo. Agora é só calcular. Isso dá 4,5 watts, uma potência que enche uma sala de música. Será que vamos conseguir chegar nessa potência assombrosa para um amplificador tão simples como esse? Agora eu posso estimar a corrente RMS máxima no circuito. É só dividir a tensão pela resistência. A impedância do alto-falante, é claro. Lei de Ohm simples. Calculando dá 0,75 A ou 750 mA. Mas eu não disse que tinha uma forma direta de calcular essa potência? Aí está ela. A potência RMS é igual a tensão pico a pico ao quadrado dividido por 8 vezes a resistência de carga, a impedância do alto-falante. Calculando dá o mesmo resultado.
Fantástica essa equação, não é mesmo? Pronto! Agora temos todos os dados para calcularmos os componentes desse circuito. Não acredita? Então é só seguir assistindo o vídeo. Vou começar calculando a corrente de polarização do circuito de base. O circuito de base é o responsável por gerar a corrente de polarização do multiplicador de VBE, que vai compensar o VBE dos transistores de potência, e é a corrente que passa por R7 e R8, pelo multiplicador de VBE, pelo transistor do VAS e pela resistência de emissor do VAS. Vou chamar essa corrente de I78. Aqui, o critério para a escolha dessa corrente é similar ao critério usado nos amplificadores classe A. Essa corrente tem que ser muito maior do que a corrente de base dos transistores de potência. Uma forma é considerar essa corrente como sendo 2,5% da corrente máxima. Tem que ser uma corrente tal que consiga polarizar o transistor levemente na condução. Se o valor não for apropriado, você não vai conseguir ajustar a polarização do VBE dos transistores de potência ao redor de 0,5 volts. Se isso acontecer, suba um pouco essa corrente. Aqui eu estimei a corrente de polarização de base em 20 mA, um pouco acima do calculado. Usar um número redondo facilita o cálculo. Agora vou determinar o valor das resistências R7 e R8. Para a polarização, essas resistências funcionam como uma só. Depois eu vou dividir em duas para ligar o capacitor de bootstrap, que tem a função principal de aumentar a impedância desse circuito em AC, aumentando o ganho do pré-amplificador. O valor R7 mais R8, vou chamar de R78, é igual à tensão sobre essas resistências dividido pela corrente de polarização, que calculamos há pouco. Você saberia dizer qual a tensão sobre essas resistências? Como eu sei que a tensão na saída em corrente contínua é 0 V, VO é igual a 0 V, então a tensão sobre a resistência R78 é 12 V menos a queda na junção base-emissor do transistor Q4. Podemos desprezar a queda de tensão na resistência R9, que é de muito baixo valor. E tem mais, podemos simplificar desconsiderando 0,7 V da junção. Então a tensão sobre R78 é simplesmente 12 V. Agora, dividindo 12 V por 20 mA, chegamos no valor de R78, 600 ohm. Viu? Não tem segredo. E simplificações sempre são bem-vindas. Para ligar o capacitor de bootstrap é preciso dividir a resistência R78 em duas, como está no diagrama. A regra aqui é fazer a resistência ligada na base igual a 2/3 da resistência calculada antes. 2/3 de 600 é 400. Um valor comercial possível é de 470 ohm. Foi esse que eu usei. Agora R7 é o que falta para completar 600 ohm. Eu usei uma resistência de 220 ohm. Não tem segredo. Qualquer criança brinca e se diverte. O cálculo da resistência de emissor R6 segue o mesmo critério das resistências de emissor do amplificador classe A. Você lembra? Isso mesmo, 10% da tensão de alimentação. Aqui é 10% da tensão VCE. Esse é outro critério empírico. Fazendo dessa forma, o circuito fica mais estável. Você sabe qual a tensão VCE dos transistores do VAS Q3? Isso mesmo, 12 V, a mesma tensão nas resistências R7 e R8. Aqui já fiz as simplificações necessárias. Então 10% de 12 V é 1,2 V. Essa será a tensão sobre a resistência de emissor. Como sei a corrente, claro, é a mesma corrente que passa por R7 e R8, 20 mA. Fica fácil calcular o valor da resistência R6, é simplesmente 1,2 V dividido por 20 mA, isso dá 60 ohm. Vou usar 68 ohm comercial. E pronto! O circuito de potência está calculado. No amplificador, usando o par diferencial, os dois transistores Q1 e Q2 devem ter os mesmos parâmetros, principalmente a tensão VBE. Eu testei vários e escolhi aqueles com os VBEs mais próximos. O ideal é ter dois transistores casados. Na prática, isso é muito difícil de conseguir. O circuito básico do par diferencial é mostrado na figura. A ideia do par diferencial é que a soma das tensões da malha que passa pelas bases sejam exatamente zero. Por isso, as tensões VBE deverão ser iguais. Uma tensão entre as bases diferente de zero acarreta um erro. Essa diferença é chamada de erro de offset. Lembra que eu falei que a entrada diferencial é a mesma usada nos operacionais? Lembra que no zero virtual a tensão entre as entradas é zero? Agora você está vendo o porquê.
Outro detalhe é que a corrente de base dos transistores deverá ser muito baixa. Por isso, devemos usar transistores de alto ganho e baixo ruído, como o BC559. Nesse amplificador eu usei o BC558, que é muito bom nessa função também, mas inferior ao BC559. Eu usei o BC558 porque era o que eu tinha. A corrente de base é tão baixa que pode ser desprezada. Lembra do zero virtual? As correntes nas entradas do operacional é igual a zero. Note que a corrente de base Q1 circula pela resistência R1, a resistência que fixa a impedância de entrada do amplificador, e a resistência de base de Q2 é a resistência de realimentação R4, que é aterrada pelo alto-falante. Para que as duas correntes sejam iguais, R1 deverá ser igual a R4. Então, o valor de R4 parte da escolha da impedância de entrada do amplificador. Para que a corrente de base seja a menor possível, a corrente de emissor deverá ser bem baixa. Valores menores do que 2 mA são esperados. Nesse projeto, eu adotei o valor de 2 mA para a corrente de emissor, aquela que passa por R2. Essa corrente vai se dividir em duas, metade para cada transistor, e vai escoar para o coletor dos transistores. Uma parte muito pequena vai para a base. O que garante que as duas correntes de coletor sejam iguais são os circuitos de bases dos dois transistores. Por isso, as resistências de base e a tensão VBE devem ser o mais próximas possíveis. Quando um sinal chegar na entrada não inversora, isso vai fazer com que a corrente Q1 aumente um pouco, mas como a soma das correntes deve ser sempre constante, igual a 2 mA, se a corrente de Q1 aumentar, a corrente de Q2 diminui na mesma proporção. Então, as tensões dos coletores dos dois transistores vão aumentar e diminuir na mesma proporção, de forma que nos coletores teremos uma diferença de tensões, e isso deixa o circuito muito sensível. Qualquer variação na entrada parece dobrada entre os coletores, e é exatamente essa diferença de tensão entre os coletores que vai ser o sinal da entrada do VAS, e é por isso que esse circuito é chamado de par diferencial. A tensão que vai ser o sinal da entrada do VAS é a tensão sobre a resistência R3, mas o importante é que a corrente de coletor de Q1 é desviada para a base do transistor Q3 do VAS. Então, o circuito do par diferencial tem como entrada um sinal de tensão diferencial e tem na saída um sinal de corrente. Entra a tensão, sai corrente. O ganho é a relação da corrente de saída pela tensão de entrada. Então, é um amplificador de transcondutância. Já o VAS recebe a corrente de saída do par diferencial e entrega na saída um sinal de tensão para o amplificador de potência. Entra corrente, sai tensão. O ganho é a relação da tensão de saída pela corrente de entrada. O VAS é um amplificador de transimpedância. Parece até que esses amplificadores foram feitos na Transilvânia. Agora que a gente já deu uma olhadinha nas características do par diferencial, eu vou mostrar como calcular R2. Tudo parte da corrente sobre R2. Nesse circuito eu sei uma corrente típica, 2 mA. Para determinar R2 é só resolver a malha da figura. Pode ser a malha que passa na base de Q1 ou Q2, já que os circuitos das bases são os mesmos. Outro detalhe é que podemos desprezar a queda de tensão sobre as resistências de base, como vimos antes. Então a tensão sobre R2 é igual a tensão de alimentação VCC menos a tensão da junção base-emissor de Q1. Agora fica fácil calcular R2. É 11,3 volts sobre 2 mA. Isso dá aproximadamente 6K. Eu resolvi usar o valor comercial de 6,8 kΩ. Maior resistência, menor corrente, melhor. A resistência R3 é fácil de calcular. A gente tem a corrente, que é 1 mA, como vimos antes, e a tensão é fixada pelo circuito de base emissor do transistor do VAS, que é determinada pelo circuito de potência. Lembram? 10% de VCC. A tensão na base de Q3 é igual a 1,2 V da tensão no emissor mais 0,7 V da junção base-emissor. Isso dá 1,9 V. A resistência R3 é simplesmente a tensão VB sobre 1 mA. Isso dá 1,9 kΩ. Eu usei 2,2 kΩ comercial. Com isso, o circuito de polarização do par diferencial está determinado. Falta agora a resistência de realimentação R5. A resistência R5 vai fixar o ganho de tensão, e o ganho vai ser função da sensibilidade do meu amplificador. Qual a máxima tensão eu espero na entrada? Sim, porque a tensão de saída eu já sei, foi calculada lá no início, 6 V RMS. Eu escolhi usar um ganho de 100, então a tensão de entrada deverá ser de 6 V dividido por 100,
0,6 volts, 60 mV, uma tensão bem baixa. Assim, o celular já será capaz de tirar o máximo desse amplificador. Para um ganho de 100, a resistência R5 deverá ser de 220 ohm, 2200 de R4 sobre 100. Vou desprezar o mais um. Como sempre, simplificar é bom. Esse é um valor típico para esse tipo de amplificador. Ganhos maiores do que 100 pode deixar o amplificador instável. Então, para ganhos menores, será preciso usar um pré-amplificador externo. Pronto! Você viu neste tutorial como projetar de forma simples um amplificador com par diferencial. Claro que esse é um procedimento empírico, mas que funciona. Haja visto os resultados, que eu vou mostrar em outro tutorial para não estender muito esse vídeo. Lá eu vou confirmar todas as tensões e correntes calculadas aqui. E já posso adiantar. Sim, a tensão de saída chegou a 17 volts pico a pico, como calculado. Tudo funcionou perfeitamente dentro da teoria. Eu também não abordei a questão dos dissipadores, do cálculo dos capacitores, enfim, ainda temos muito a conversar sobre os amplificadores. Então, até os próximos tutoriais e lives. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!